É bom nos lembrarmos do lema do nosso pastor presidente, que missão ou missões se faz com os nossos joelhos dobrados, com os nossos olhos regados de lágrimas e com o coração quebrantado. Se nós retrocedêssemos um pouco aqui na história, nós vamos compreender que a vida desse homem chamado Estevão foi um dos sete diáconos escolhidos pela igreja, pelo pastor Pedro e pela comissão da igreja. Porque Deus sabe como trabalhar para resolver problemas e situações. E Ele vai lá na raiz e resolve muito bem. É preciso compreendermos que havia algumas viúvas dos helenistas ou judeus helenos. É preciso ter a compreensão quem eram os judeus helenos. Eram judeus de fala grega, ou judeus que se dispersaram pela perseguição e se mesclaram junto com os judeus. Então havia um certo problema, certa dificuldade entre as viúvas dos helenos e entre as viúvas dos judeus, dos hebreus. Aqueles hebreus que eram nativos, que mesmo diante de toda a perseguição, toda a dificuldade, não se ausentaram, permanecendo firmes e imbatíveis. E por isso havia esse problema, essa dificuldade. E o pastor Pedro, ele conclamando toda a congregação e os pastores para resolver os problemas, eles disseram assim: vamos então escolher 7 homens, e dentre esses homens é preciso haver qualidades essas que consigam suprir a necessidade do povo, que consigam se sobressair diante do povo e resolvam os problemas. Porque nós, os cabeças, precisamos permanecer no ministério da oração, intercedendo e meditando na palavra. E a comissão escolhe então 7 homens. Dentre esses 7 homens, eu quero trazer rapidamente 2 homens que se destacaram. O primeiro homem foi Estevão, que a Bíblia faz questão de colocar um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. E Filipe. Só que esse Filipe não era o Filipe apóstolo de Jesus, aquele que nasceu lá em Betsaida. Foi um dos 7 diáconos escolhido pela igreja. E este Estevão, pelo fato de ele ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, de conhecimento de Deus, havia entre as elites, tanto dos seus compatriotas, como em Roma, já que Roma é de onde saíam as leis e os direitos, o comando vinha de Roma. Então eles achavam por direito sempre estar atentando e trazendo influência para o povo, ditando regras, tentando fazer com que o povo vivesse de uma forma restrita e presa a Roma. Só que este homem, Estevão, ele conhecia Deus. E quando ele converte seu evangelho, ele converte com uma convicção de que mesmo se ele fosse morto por causa do evangelho, ele não negaria Cristo, não sabendo ele que posteriormente se tornaria um grande mártir por amor ao evangelho. E eu não quero que ele saia dessa realidade dentro de 15 minutos que me restam. Não quero levar você à euforia, a se emocionar, mas eu quero trazer, conscientizar você com relação à igreja e o poder do evangelho. Não me responda, mas se eu perguntasse aqui, se eu indagasse a igreja coletivamente, o que é o evangelho para você, o que é que você responderia? Fique entre você
e Deus. Esse homem aqui, cumprindo o seu ministério, que Deus havia otorgado pelo Espírito de Deus, as elites romanas não quiseram que Estevão sobrevivesse. Vamos matá-lo, mas vamos criar situações para que este homem aqui não viva mais. Por quê? Porque estamos perdendo terreno. Muitos estão se tornando prosélitos. Não são judeus, são gentios, porém estão se convertendo ao Evangelho. Levava o nome de prosélitos. E com isso, o número de discípulos ou de crentes começaram a crescer de forma fervorosa e grande, tanto em qualidade quanto em quantidade. E isso trazia problemas para Roma, porque eles começaram a perceber uma grande diferença. Eles percebiam que mesmo no meio do povo de Deus, alguém que era escravo de um senhor, se ele quisesse, ele poderia ser eleito a um bispo de uma igreja. E Roma não aceitava, Roma não engolia isso. Segundo, eles percebiam que no meio dos cristãos, classificados como os do caminho, não havia separações entre eles. Tanto aquele que era mais pobre, quanto aquele que era mais rico, que era mais abastado, que tinha mais condições financeiras. Não havia diferença entre eles. E Roma não conseguiu engolir isso. E Roma também não aceitava. Isso foi como uma gota d'água, quando o povo dizia que viria um rei, e este rei, o seu reino seria sempre eterno. Aleluia! Isso enfurecia os imperadores, aqueles que eram classificados como Herodes, Agripa 1, Agripa 2, Agripa 3, e por aí. Eles não aceitavam. Nosso evangelho começou a crescer, e Estevão, esse homem aqui, ele nunca, jamais negou a sua fé. E foram atrás dele, montando então situações, pagando pessoas, subornando pessoas, para que mentissem com relação àquele homem, dizendo que ele estava blasfemando contra Deus. Olha, esse homem aqui está dizendo que esse tal Jesus aí vai destruir o templo e reconstruir em 3 dias. E outra coisa, o Senhor está trazendo aí doutrina diferente do costume de Roma e até do próprio costume judeu. Isso é blasfêmia. Ele precisa ser morto. Não pode continuar entre nós. Esse homem é uma ameaça para nós. Ou nós matamos, liquidamos ele, ou vamos ter problemas sérios posteriores. Estevão, queridos, permaneceu no seu lugar. Eu quero dizer a você, conscientizar a você, que em primeiro lugar você precisa ser um cristão pronto, um cristão preparado. Sabe por quê? Porque você não sabe, ao sair por essas portas, o que pode ocorrer com a tua vida e com a minha vida. Qual é a tua segurança? Qual é o teu seguro de vida? Qual é a tua convicção de fé? E Estevão estava pronto. E quando procuraram essas pessoas, subornaram para mentir contra o homem chamado Estevão. O que eu achei interessante na vida desse homem foi que quando as testemunhas se levantaram contra ele, ele não tentou arrumar argumentos para se defender contra as calúnias levantadas pelo povo. Ele apenas ouviu o que o povo dizia. Só que Estevão, esse homem, a Bíblia classifica como um homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo de fé. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele traz uma rememorização do povo. Ele começa a discorrer sobre toda a história de Israel, mostrando ao povo como é que eles chegaram à crucificação do próprio Cristo. E eu não quero me ater na história, mas ele discorre toda a história. Ele entra na crucificação de Cristo, mostrando que eles o haviam crucificado. A Bíblia diz que eles não suportaram ouvir tamanha afronta
vinda de Estevão, do diácono Estevão. Arrancaram o homem para fora de Jerusalém, levaram fora da cidade e começaram a remeter contra ele pedradas até a morte, se baseando lá na lei de Moisés, que se alguém blasfemasse contra Deus, deveria ser apedrejado e apedrejado até a morte.